Oi, gente. Oi. Tudo? Hoje então vou responder Algumas perguntas a mediação teatral. que vocês deixaram aqui pra Gente, que entendem de mediação e por que trouxeram isso pro espetáculo. entendo ela como algo fundamental. É uma contrapartida do projeto e parece que ela está sempre com a gente no sentido de pensar a formação da nossa plateia, pensar a aproximação dos nossos espectadores, produzir um espaço relacional possível com as pessoas que vêm nos assistir. O espetáculo como um dispositivo de encontro entre as pessoas. Quando a gente entende a mediação como um processo no início do espetáculo e também depois do espetáculo, ela vem no sentido de também de preparar esse público. Veiculada desde o início do seu projeto, ela não acontece após, ela está com a gente na criação, ela amplia o vocabulário, brinca com a nossa cena, produz arte, convites artísticos. Ela é como se fosse uma parte constituinte daquele momento teatral. Ela não quer explicar o espetáculo, ela não quer dizer o que o espetáculo contou, ela quer conviver com as pessoas que vêm nos assistir. Como a gente tem a possibilidade de recolher material desse público a partir das reflexões que eles fazem ali, que não são necessariamente reflexões sobre ter gostado ou não ter gostado, mas sim mais dentro do que é o tema. Nós fomos o grupo que anunciou a primeira convocatória de mediadores e mediadoras para teatro, para estudar isso, traz essa inauguração enquanto processo criativo junto com o espetáculo. É uma honra, faz parte da minha história, pensando nas infâncias, fiz uma especialização em literatura, depois em teatro, fiz 2 graduações. É um lugar bem carinhoso para pensar o projeto. Deixa um abraço pro Dene, pra Ana Catarina, pra Verônica e pra Roberta, Nini, fazem parte da equipe de mediação teatral. Fez uma absurda diferença no processo com a gente. De onde veio a ideia? De onde veio a vontade de fazer o edital. Elas são ideias bem juntas. Vem da nossa aproximação, da nossa amizade de longa data. A gente já se conhece há muito tempo, a gente fez universidade junto, depois tinha os mesmos interesses Desejos e a vontade. de ter um trabalho juntos. A gente sempre manteve algum trabalho, mesmo sem nenhum recurso, a gente se encontrava, lia texto. Escrevia junto, guardando imagens, colecionando materiais. E finalmente a gente conseguiu efetivar essa ideia. A vontade de fazer o edital, ela sempre existiu. Aparece como uma oportunidade da gente concretizar esses anseios, a gente pensar sobre o nome do nosso grupo, batizando como Grupo Teatro de Bagagem. A gente falou, poxa, agora acho que é o momento. A dramaturgia Atravessar o Mar para Sempre. É um texto do Ti, Escrevi em 2018. texto escrito para atores. E atrizes, não era direcionada para teatro de bonecos e formas animadas. Faz com que a gente tenha que fazer várias escolhas. Como vai ser essa narrativa? A gente tinha um dramaturgo junto. A gente tinha essa possibilidade de realmente mexer nesse texto sem perder a essência dele. A porosidade das nossas identidades, como que nossas inquietações ficam cada vez mais esclarecidas quando a gente tem uma noção de partilha, de afeto construído. A dramaturgia é situada nesse lugar apoteótico de guerra e de explosões, onde as pessoas estão fugindo, elas vão consolidando as suas identidades, os seus desejos, pelos encontros que elas vão possuindo nesses vínculos. A gente ia pra cena, fazia algum trabalho. Colaborações da Nayara, o Igor, nosso sonoplasta, nossa orientação de comicidade, a Bia Lopes, nosso diretor, Dico Ferreira. Fui modificando a estrutura, conservando poéticas, a gente foi entendendo que história a gente estava contando. Tinha os personagens, que eram os bonecos. De repente tem eu e o Ti que tá manipulando e a gente também entra nessa dramaturgia. Adicionamos esses 2 personagens que não entendemos como manipuladores de bonecos, mas como pessoas também nessa situação. Sobre o que é o espetáculo. Conta a história de 2 caminhantes que contam histórias, fugindo em situação de guerra, juntando seus cacarecos, seus rastros de memória, usam das materialidades para reinventar os seus cotidianos. Um convite para pensar a delicadeza dentro desse terror, que é criar manutenção para estar vivo. Por que o teatro de bonecos? Ele une a minha história da Nai. Começa a história com teatro de bonecos, confeccionando bonecos gigantes, marionetes, objetos. Encontro a Nai, a gente se apaixona pela visualidade da cena, estudamos mímica, todos os treinamentos de teatro físico. Nai segue a sua carreira e seus estudos. Comecei a trabalhar com teatro de bonecos um pouco depois da universidade. Então, os bonecos começaram a fazer muito parte dos meus imaginários, das coisas que eu
eu gostaria de inventar e de criar. Isso é um elo que nos unia também às nossas carreiras, nossos desejos de pensar em imagem. Porque a escolha do diretor Vem de um lugar muito afetuoso para mim e para Nayara em momentos diferentes, pelo encontro com o espetáculo Tropeço, da Tato Criação Cênica, qual o Dico faz parte. Um espetáculo super importante, teatro de boneco brasileiro. Para pensar o teatro de bonecos e as formas animadas, aliada a essa afetuosidade, era uma boa oportunidade para ter o Dico Ferreira com a gente. Ele curtiu e ele falou, bom, vamos fazer. O elemento favorito. Eu acho que elementos não tem como, assim. Os bonecos. A gente tem muito amor pelos bonecos. Ele nos acaricia, nos constrange, ressalta os nossos limites, pede mais tempo, pede mais intimidade, afina nossa escuta na cena, escuta do nosso corpo. Ele é fantástico. A gente também tem um outro elemento importante que é o rádio. Ele acabou ganhando um grande destaque na nossa dramaturgia. Ele faz a gente não cair no lugar da narração, ele participa ativamente como um lugar de comunicação afetuosa entre esses viventes. As bexigas, como a gente foi usando ela como metáfora e poética na cena. Porque trabalhar com criança. A gente tinha um curso também na biblioteca pública que chamava Pequenos Contadores, então a gente tinha essa experiência junto de dar aulas. Acho que nada mais justo que o nosso primeiro espetáculo do grupo fosse para criança. Também com um tema difícil de abordar. Eu e Tia, a gente tem esse gosto também por não entender a criança como alguém que não pode saber certos temas, afinal as crianças estão expostas, né, a dificuldades, a violências cotidianas. A gente quer fazer teatro para diferentes infâncias, a criança do centro como a criança numa situação mais periférica, e como essas violências que essas crianças sofrem são diferentes. A gente tem uma vontade de fazer coisas para adultos, mas que pra mim ainda soa muito assim querer fazer outros espetáculos pra criança no futuro. Qual seria seu nome de guerra? Meu nome de guerra seria... Eu usaria o nome da minha avó, que é Mafalda. Ribeirinho. Ribeiro é o sobrenome da minha mãe. Também fui batizado como Ribeirinho por um palhaço, que é guerra pra você. Nossa. Esse momento que a gente tá, né, passando por uma guerra novamente, países que se enfrentam, mas também eu acho que tem a nossa guerra contra a violência que a gente sofre no nosso país, por ser mulher, mas essa guerra é muito latente e a dor é muito difícil de explicar. Também porque a gente sabe que sempre tem outros motivos, né? Dinheiro, políticos, as coisas estão para além dessas decisões pessoais. Olhando bem pro lugar de Tiago Dominoni no mundo, a guerra tem várias camadas. Ter pertencido ao ensino público, de continuar no ensino público, na universidade pública, a amplitude do olhar sobre o viver e conviver na periferia, o afeto, o amor de viver uma homoafetividade sem ressalvas. Eu acredito que a guerra é uma guerra epistemológica, estrutural e de poder, onde a gente está compreendendo o quanto o saber e a legitimidade da palavra, do modo como a gente compõe as narrativas do mundo, mata muita gente. Essa rede de acontecimentos catastróficos, uma rede, a gente está engatado nela de alguma maneira. Talvez a guerra seria um lugar de compreender as camadas políticas das nossas relações no mundo, estabelecer as nossas lutas e nossa comunhão, já que aqui podemos. Que foi o mais divertido e o mais frustrante do processo. Mais divertido. Saber que o público chegou. Fazer teatro, no sentido de saber que numa tarde de uma semana, num horário comum, a gente estava fazendo teatro. Por muitos anos isso não pôde acontecer comigo, 8 horas trabalhando em diferentes empregos. Hoje, poder trabalhar só com o teatro é a coisa mais divertida, séria e desafiadora. Acho que é muito frustrante ter pouco tempo. Tempo para se dedicar a todas as partes que são importantes do projeto. Para conseguir fazer mais, fazer melhor, ensaiar mais. Às vezes acaba que a gente não consegue por toda a nossa dedicação que a gente queria naquilo. Sempre é gostoso ter no processo criativo um pouco mais de possibilidade de tempo. Mais como que fala? Frustrante. Meu Deus, o que causou mais frustração? Fazer teatro também. A falta da minha escuta, a frustração da minha escuta, a nossa convivência, a delicadeza das nossas relações, a vontade de cuidar de todo mundo presente no processo e de não conseguir cuidar de todo mundo no processo. É reaprender a fazer teatro constantemente. Talvez seja realmente necessário sempre fazer teatro com quem a gente ama, quem a gente gosta, pessoas que a gente disponibiliza para conhecer. Foi frustrante errar tanto em lugares que pareciam ser tão reconhecíveis. Uma delícia fazer teatro, mas o desafio
desafio da convivialidade. O afeto é um trabalho constante, que me assusta muito, que a gente possa compreender nas nossas delicadezas, nossos tempos, e que a gente precisa aprender junto. O mais divertido é quando a gente tem uma ideia, ela funciona, todo mundo olha pra ela e vê que ela funciona. É isso aqui, o espetáculo precisava, sabe? Essa ideia de justeza. Quando a gente escolhe o rádio, a gente tem um desses momentos. Aquilo brilha pra gente, brilha pra todo mundo fala, claro, é isso. São os momentos mágicos do teatro. Eu acho que é isso. Obrigada por tudo, pelo trabalho. Beijos. Um beijo. Até.